Bom dia a todos. Paz seja convosco. Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui nessa manhã. Não há outro motivo a não ser o Senhor. Não há nada, Senhor, que nós possamos entregar. Não há nada que nós possamos fazer, se não for pela sua bondade, se não for pela sua misericórdia. O Senhor está escrevendo uma nova história nas nossas vidas. E Deus, nós te adoramos, reconhecemos a sua grandeza, a sua santidade, reconhecemos, Senhor, que sem ti nada somos. Tu és o nosso Salvador, tu és o nosso Senhor, tu és a razão de todas as coisas. Em ti todas as coisas foram criadas, e só a ti compete toda honra, todo louvor, toda adoração. Nós precisamos de ti, Jesus. Tu és um oceano infinito, infinito de graça, de bondade. Nós podemos ver aqui o Tiago. Deus, que história maravilhosa. O que o Senhor é capaz de fazer na vida de um homem. Deus, vem sobre nós essa manhã. Nos enche da sua presença. Porque eu faço das palavras de Moisés as minhas palavras essa manhã, que se o Senhor não for conosco, não nos deixe subir. É só o Senhor. Te adoramos, Jesus, te adoramos. Nos ensina a te dar a honra devida, a glória devida. Em nome de Jesus, amém. Pode chorar, né? Chorar pode. Gente, em São Paulo, lá me chamavam de Jeremias. Então eu choro mesmo. Profeta das lágrimas. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 5. Vamos falar de Jesus. Alguém quer ouvir de Jesus aqui nessa manhã? Marcos, capítulo 5. Aleluia. Versículo 1. Coloca, por favor, a versão King James, se tiver aí. Eu vou lendo, vocês vão acompanhando aí. Versículo 1. E assim atravessaram o mar e foram para a região dos Gesarenos. Logo que Jesus desceu do barco, veio dos sepulcros, caminhando ao seu encontro um homem, possuído por um espírito imundo. Esse homem vivia em meio aos sepulcros, e não havia quem conseguisse dominá-lo, nem mesmo concorrentes. Versículo 4. Muitas vezes já haviam acorrentado seus pés, suas mãos, mas ele arrebentava os grilhões e estraçalhava as algemas e correntes. Ninguém tinha força de detê-lo. Versículo 5. E noite e dia, sem repouso, perambulava por entre os sepulcros e pelas colinas, gritando e cortando-se com lascas de rocha. Ao avistar Jesus, ainda de longe, correu e atirou-se aos seus pés. Eu vou encurtar a leitura, agora versículo 17. Então, o povo começou a implorar a Jesus que se afastasse daquela região que lhe pertencia. Versículo 18. E quando Jesus estava entrando no barco, o homem que fora possuído por espíritos imundos rogava-lhe que deixasse seguir com ele. Versículo 19. Jesus não consentiu, entretanto orientou: vá para a tua casa, para a tua família, e anuncia a eles tudo quanto Deus tem realizado a teu favor, e como teve misericórdia de ti. Versículo 20. Então partiu aquele homem e começou a pregar em toda a Decápolis as coisas que Jesus havia feito por ele, e todos ficaram maravilhados. Pode se sentar. Aleluia. Segundo a ONU, Organizações das Nações Unidas, no último dia 15 de novembro, a humanidade ela chegou ao número de 8 bilhões de pessoas. 8 bilhões
e dentro desse grande número, dessa multidão, existem nacionalidades diferentes, pessoas que vivem em centros urbanos, pessoas que vivem em áreas rurais, existem negros, brancos, pardos, existem ricos, pobres, pessoas que conseguiram cursar uma faculdade, doutorado, enfim, outros que não. Existem pessoas com filhos, sem filhos, existem pessoas de todos os tipos. Mas o interessante é que, em meio a essa quantidade de pessoas, a esse número tão astronômico, 8 bilhões de pessoas no mundo, Jesus consegue discernir no meio da multidão, individualmente, cada um de nós. Jesus, quando olha para nós nessa manhã, Ele não nos olha apenas como um grupo de pessoas cultuando e adorando, mas Ele te conhece pelo teu nome. Ele sabe a sua história, Ele sabe o seu endereço, Ele sabe as suas necessidades, Ele te conhece muito melhor do que você mesmo. Apóstolo Paulo, ele entendeu isso, lá em Gálatas, capítulo 2, versículo de número 20, ele fala assim: já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim, e agora a vida que eu vivo na carne, vivo pela fé, porque Ele me amou e se entregou por mim. Eu quero te dizer, Jesus se entregou por você. Não foi só o mundo, mas é por você. Isso nos faz entender que, se fosse necessário Ele morrer por uma única pessoa, novamente Ele o faria. Ele conhece você. E tanto conhece que essa história, ela vai trazer para a gente isso de uma maneira muito clara. Para que nós possamos entender essa história, eu te convido você a ler o capítulo 5 de Marcos na sua casa, para você entender o contexto melhor. Mas no capítulo 4, a Bíblia fala assim que Jesus estava pregando, e depois de pregar um grande dia de trabalho com os seus discípulos, andar, conversar com as pessoas, ele pega e fala para os seus discípulos: olha, ajeita o barco, vamos sair daqui. E talvez os discípulos ali acharam: olha, nós vamos para casa, nós vamos descansar, um longo dia de trabalho. Já está tarde, já é noite. Jesus vai para casa, Ele precisa dormir, porque amanhã nós temos mais coisas para fazer. Jesus, Ele para e fala para os seus discípulos: olha, a gente vai atravessar o Mar da Galileia, a gente vai por uma região gentílica, a região de Decápolis, uma região onde as pessoas não tinham acesso às palavras que Jesus pregava. E nessa viagem, foi uma viagem que, segundo os estudos que eu fiz, dá mais ou menos 60 quilômetros de barco. Ele viajou a madrugada inteira, e na madrugada inteira teve tempestade. E os discípulos estavam nervosos, os discípulos estavam aflitos. E aí Jesus levanta, acalma o mar, acalma a tempestade. E aí ele chega em Decápolis. Ele chega lá e, ao encostar o barco, vem um homem, ele vê um homem endemoniado, que vem e se dobra aos pés dele. Um homem que não tinha expectativa, um homem que estava preso, um homem que estava sem dignidade, não tinha família, a Bíblia não fala o nome dele, ele não tinha possibilidades sociais de ser alguém. Mas ele vê Jesus, ele se prostra diante de Jesus. E para que a gente entenda bem essa história, eu quero dividir em partes essa ministração, e eu quero falar o que o diabo fez com esse homem, com esse jovem. A Bíblia fala que ele, no versículo Jesus pergunta, versículo 9, fala assim: todavia Jesus interrogou: qual é o teu nome? E aí ele fala assim: meu nome é Legião. Aquele homem estava possuído por demônios. Legião é um termo romano que era usado, um termo de guerra romano, que era composto por 6.000 soldados. E dentro desses 6.000 soldados que tinha na Roma antigamente, eram os soldados de elites, eram arqueiros, eram flecheiros, eram tipo BOPE. Aonde chegava, destruía. Aonde chegava, acabava com tudo. E aí aquele homem fala: eu sou uma legião. Ele estava possuído por demônios. Irmãos, o interessante é que, no caso dele, ele estava possuído. É bem verdade que às vezes a gente acha que o demônio ele vem
com uma carranca, de uma maneira explícita, aparente, mas nem sempre é assim. Às vezes a Bíblia fala que Judas, ele foi possuído e traiu a Jesus. Às vezes a aparência de bom é o que te vai levar a perder o que você tem. Às vezes a aparência de algo positivo, às vezes vai te levar a você perder a unção na sua vida. Então a gente precisa ficar atento em relação a isso, porque o diabo ele vem muitas vezes de forma velada, de forma aparentemente bonita. E quando Jesus interpela, ele fala que ele é legião. Aquele homem, ele estava atormentado. A Bíblia diz que ele andava pelas colinas, ele gritava, ele não tinha família, ele pegava pedaços de pedra e machucava seu corpo. O diabo acabou com a autoestima dele. O diabo, a gente tem dentro da gente um senso de autoproteção. Por exemplo, se alguém vai agredir você, vai tacar uma pedra em você, automaticamente você tem um reflexo de se defender. Ele não tinha isso. Ele se feria, ele se machucava. É bem verdade que tem ações que elas são emocionais, tem ações que elas precisam ser tratadas através de profissionais adequados, mas tem coisas, irmãos, que é só Jesus. Tem coisas que são espirituais e nada vai resolver o problema a não ser Jesus. Outra característica desse homem, ele estava algemado, ele estava preso com grilhões e ele não se movia. E ele foi isso que a sociedade fez com ele. Primeiro, desistiu dele e depois prendeu esse homem. Agora imagina você, um homem andando pela rua, nu, gritando, batendo no seu corpo com lascas de pedra, vivendo no meio de sepulcros, de uma maneira imunda. Você tem percebido como tem sido a nossa geração hoje? Qual é o apelo pela sexualidade? Qual é o apelo pela sexualidade? O quanto ele é forte? O quanto que os jovens, não só jovens, mas concentra-se um número maior em jovens, a cada vez mais se apresentam cada vez mais com seu corpo despido, não tem regras, não tem pudor, mas todo aquele que é encontrado com Jesus, ele tem uma transformação. Foi isso que o diabo fez com ele. Acabou com tudo, com a família, projetos, sonhos. Ele era uma escória, um pária para a sociedade. Ele não era ninguém. Só que agora eu quero que você preste atenção no que Jesus fez por ele. O que Jesus fez por ele? A Bíblia fala que Jesus libertou esse homem da escravidão, no versículo 6. Jesus perdoou o pecado dele? Jesus libertou ele? Ele vivia atormentado, agora ele está aos pés de Jesus? Ele está ouvindo a Jesus? Se cumprindo ali o que diz em Mateus, capítulo 11, versículo 28, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, que eu vos aliviarei, tomai sobre mim o meu jugo que é suave e leve. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Achareis descanso para a vossa alma. O que você está inquieto? Atormentado, confuso, sem sentido de vida? Quando Jesus entra na história, aquele cara que estava agressivo, ele se torna calmo. Os seus pecados são perdoados. E não só isso, agora ele está vestido. Agora ele está vestido com uma veste diferente, com uma veste nova. Porque a história dele é nova. Jesus acalma aquele jovem. E aquele jovem,
impactado ao ver Jesus, ao ser liberto, seus pecados perdoados. Uma esperança que não tinha no seu coração, agora a esperança ela brota. Ele pega e fala: Jesus, deixa eu te seguir. E Jesus fala para ele assim: não, você vai ficar aqui. Mas antes disso, no versículo 17, lê comigo aí. Então o povo começou a implorar Jesus que se afastasse daquela região. Se você vê bem, a história fala o seguinte, que eles começaram, aquele jovem que era endemoniado, eles tinham uma fazenda, uma criação de porcos, e aí os demônios, depois quando Jesus, ele liberta esse homem, esses demônios, essa legião vai para os porcos, e os porcos, eles se jogam do precipício, e aí aqueles moradores daquela cidade começam a falar assim: olha, o homem está liberto, mas eu perdi as minhas coisas. E falaram assim: Jesus não é tão bom assim, porque ele mexeu nas minhas economias. Irmãos, uma área da nossa vida que precisa se converter é a área econômica. E aí aquele povo, em vez de valorizar aquilo que Jesus estava fazendo, eles começaram a valorizar aquilo que eles não tinham mais. E aí eles pegam e falam: Jesus, vai embora daqui. Irmãos, a pior coisa na vida de uma pessoa é falar: Jesus, olha, agora eu não quero não, vamos deixar mais para frente. Eu sou novo, eu tenho que curtir a vida, mais para frente a gente vê isso. A pior coisa é rejeitar Jesus. E aí eles pedem para Jesus sair. E Jesus, ele sai. Só que Jesus, ele deixa aquele jovem que outra hora era preso, agora livre. Outra hora era endemoniado, agora salvo. E fala para ele: você vai ficar aqui. E aí você vai para o meio dos seus. Versículo 18. Jesus então não consentiu e entretanto orientou: vai para a tua casa, para a tua família, e anuncia a eles tudo que Deus tem realizado a teu favor e como teve misericórdia de ti. O primeiro ministério é na nossa casa. O primeiro chamado de Jesus é para que a gente vá para a nossa casa e a gente anuncie aquilo que Ele fez por nós. Não é o que Ele nos deu, é o que Ele fez por nós. E o quanto Deus teve misericórdia de nós. Eu quero que você traga agora nessa manhã: o que Deus tem feito a você? Quais são os benefícios que Deus tem feito na sua vida? Quanto Ele te transformou, te mudou, te limpou, perdoou dos seus pecados e te trouxe para o reino do Filho do seu amor. A pastora me impressiona muito, pastora, quando a senhora fala que Deus falou com a senhora um tempo, que chegaria um tempo na igreja que o nosso menor problema seria a área financeira, né? Isso me impressiona muito, porque nada supera, claro que todos temos problema, mas nada supera aquilo que Jesus fez na nossa vida já, hoje, agora. O Tiago estava aqui, que Deus fez na vida dele, vivo, saudável, alegre. E ele não está falando o que Jesus fez para ele está falando assim: olha, Deus teve misericórdia de mim. Eu estou aqui para falar que Deus teve misericórdia de mim. Talvez você fale assim: olha, eu não tenho dom, eu não tenho talento para pregar, eu não tenho habilidade para isso. Mas Jesus não te chama para isso. Jesus te chama para você ir para a sua casa, para o meio dos seus, para o seu lar, para a sua família, para o ambiente onde você convive, para a sua empresa, para a sua escola, para a sua universidade, e falar assim: olha, Deus teve misericórdia de mim. Eu estava preso e hoje sou livre. Então partiu aquele homem.
e começou a pregar em toda a Decápolis, coisas que Jesus havia feito por ele, e todos ficaram maravilhados. Decápolis o nome Decápolis significa 10, né? Que significa uma região com 10 cidades em volta. E ele ia andando, essas 10 cidades, agora um missionário, agora curado, agora limpo. E eu imagino ele andando e falando, olha, talvez os outros olhavam, mas quem era? Você não era aquele? Ele assim, eu era. Mas minha história é outra agora. Eu era. Ele mudou a minha vida. Eu era. Ele transformou meu casamento. Eu era. Ele investiu em mim. Porque para Deus não tem luxo. Porque para Deus não tem o melhor. Não tem o doutor, não tem o mestre. Todos são acessíveis a Ele. Todos. A oração de uma criança, ela tem o mesmo efeito do que a oração de um adulto. Uma oração longa e uma oração curta, para Ele é a mesma coisa. Porque Ele está olhando a intenção, o que está por dentro. E Ele andava, como o Tiago, olha o que Ele fez por mim. Olha como Ele mudou a minha vida, olha o que Ele fez por mim. Agora a cidade tem uma nova história. E assim como aquela cidade, nós somos os missionários desse tempo, nós somos aqueles jovens desse tempo. E essa igreja, ela precisa que nós vamos e começamos a se espalhar no ambiente onde Deus nos colocou. E a gente começa a falar, olha o que Ele fez por nós. Não importa se é Alphaville, se é Alfavela, não importa se é perto, não importa se é longe, não importa se vão congregar aqui ou se vão congregar lá. Olha o que Ele fez por nós. Olha o que Ele fez por nós. O que Ele fez por você? Eu olho para a minha vida e eu, embora nunca estive na condição desse menino, desse gadareno, desse jovem, eu consigo ver o quanto Deus teve misericórdia de mim. Conheço a Jesus há 17 anos. Com 16 anos fui para a igreja, fui jogador de futebol, embora não pareça, fui, viu? E bom. E quando eu conheci Jesus, irmãos, é importante a gente voltar à origem das coisas. E eu estou falando de mim, mas serve para você. Quando eu conheci Jesus, eu me apaixonei por Ele. Porque eu não tinha um afeto que eu esperava ter dos meus pais. Com 16 anos, desde os 12 anos morando sozinho, viajando, passando dificuldades, e não podia abrir totalmente tudo o que acontecia com a minha família, porque senão eles falavam assim, olha, vem embora. E quando eu vi Jesus, eu vi o meu, Jesus é meu tudo. Ele é minha vida. Ele é meu respirar. Ele é a razão do meu viver. E muitas vezes, quando você conhece a Jesus, sua vida piora. Ela não melhora, não. Piora por fora. Mas por dentro te transforma. Por dentro te dá um senso de propósito. Por dentro te dá... Eu não sei descrever, porque eu acho que uma expressão que eu gosto muito é que Ele é como um oceano infinito. O amor dele não tem fim. E Jesus, quando eu entrei naquela igreja, Ele me acolheu, Ele me amou. E claro que Jesus usa anjos. E Ele me abraçou, Ele falou, olha filho, hoje nós cantamos louvores que falam disso, de mudança, transformação. Ele falou, olha,
Esquece o que foi, agora é um tempo novo. Ele remiu os meus pecados. Ele me perdoou. E não há nada mais importante. Eu quero um dia estar com Ele. Chegar diante de Jesus e falar: Jesus, eu estou aqui, eu não estou limpinho não, eu não estou bom não. Mas eu estou aqui, eu te amo. O que mais importante na vida é isso, irmãos. É a riqueza espiritual, é conhecer a Jesus, é estar com Jesus, é amar a Jesus, é ser possuído por esse amor, por essa transformação, porque Ele não nos salvou, Ele não veio a gente apenas para nos salvar, Ele veio para que nós possamos ter uma transformação, e através dessa transformação nós tocamos em outras vidas, e Ele distribui dons para a igreja, mas os dons não são da igreja, os dons são usados pela igreja, para que toque outras pessoas, para que atraia outras pessoas, porque a glória não é nossa, a glória é dEle, porque é tudo por Ele, para Ele são todas as coisas. É por Ele, é dEle. Nós falamos dEle, nós amamos Ele. Vamos, como guerreiros, a cada dia que levantamos, anunciar esse amor. E não é pregando. É quando Deus colocar uma pessoa do nosso lado, desesperado, a gente fala: olha, eu não sei falar direito, eu não sei te explicar, eu não sei teologia, mas eu sei que Ele mudou minha vida, Ele pode mudar a sua também. Oh, aleluia. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com a riqueza da graça de Deus. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam potestades, soberanias, poderes, autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele, para Ele, e antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele, o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa dos maus procedimentos de vocês, mas agora Ele nos reconciliou com Ele, pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis, livres de qualquer acusação. Jesus, Jesus, Jesus. Por Ele e para Ele são todas as coisas. Deus, nessa manhã, a Sua palavra foi ministrada. Te agradecemos, Senhor, que a Sua palavra possa trazer em nós reflexão. E que possamos lembrar, não daquilo que nós não temos, mas lembrar daquilo que o Senhor já fez por nós. E ao andarmos pela rua, e ao entrarmos na nossa casa, e indo ao trabalho, fazendo a refeição, possamos exalar o seu amor, possamos falar do Senhor, possamos viver isso, porque o seu amor não tem fim. O Senhor, depois de um longo dia de pregação, o Senhor viajou a madrugada toda,
acalmou a tempestade. Mas não só a tempestade física, mas a tempestade que havia naquele homem. Muitas vezes, Senhor, tem tantas tempestades dentro da gente. E por uma pessoa, o Senhor enfrentou legiões, tempestades, o cansaço. Por uma pessoa. O Senhor distingue, o Senhor nos vê no meio da multidão. O Senhor conhece o nosso nome. Assim como diz em Isaías, o Senhor conhece cada estrela pelo seu nome. O Senhor pega toda a água do universo na palma das suas mãos. A sua palavra fala que o Senhor pesa os montes. Não há outro como o Senhor. Em nome de Jesus.